Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o PET da Secretaria de Educação de Minas Gerais, relativo ao primeiro ano do ensino médio, volume 1, semana 4. Esse PET, assim como os do volume da semana 1, 2 e 3, falam de notação científica. Se você não assistiu, é interessante você assistir, porque essa é uma continuidade das demais aulas. Aqui, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, sempre tem novidades para você se manter atualizado aí e nos ajudar a crescer. Primeira atividade, ele fala assim, ó, a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? E aqui a gente tem uma falha nessa questão. Ele não colocou as distâncias. Ele coloca a tabela, mas ele não coloca as distâncias. Por isso a gente não consegue resolver essa questão. Eu consigo resolver uma parte dela, que é o que a gente vai fazer. Tá? Caso venha uma errata, venha uma correção com essa tabela, eu faço um novo vídeo com os dados atualizados. Hoje, no dia que eu estou gravando, essa tabela ainda não foi atualizada, fica inviável resolver essa questão. Tá? Ele só fala aqui ó, que a velocidade da NASA é 30%, né, da nave espacial que ela quer construir, é 30% da velocidade da luz. Vamos adiantar essa parte então. 30% da velocidade da luz. 30%, toda vez que eu tenho porcentagem, eu represento dessa maneira, o valor sobre 100, da velocidade da luz. Toda vez que eu tenho di, da, do, é multiplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, 30% da velocidade da luz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros. Dá para simplificar zeros, tenho 2 no denominador, pode cortar 2 lá em cima, 3 vezes 3, 9. Repete essa quantidade de zeros aí. 4 zeros. 90 mil. Significa que essa nave espacial aí vai fazer 90 mil quilômetros em um segundo. Como esse volume 1 aqui do PET a gente trabalhou com notação científica, vamos deixar isso na notação científica. 9, 1, 2, 3, 4 zeros, vezes 10 a quarta, quilômetros por segundo. Isso não é a resposta. Eu precisava das alternativas aqui para fechar essa resposta. Eu vou aguardar o posicionamento da secretaria. Atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existente em um mol de uma substância. E seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número na forma decimal. Aqui, a gente, tem um errinho de digitação, tá? Então, ficar bastante atento. Isso aqui, na verdade, é 6,02 vezes 10 elevado a 23. O que a gente vai ter com isso? Ó, isso aqui é 6,02 vezes 1, 10 elevado a 23, é o 1 aqui, ó, com 23 zeros. Vou colocar assim mesmo. 23 zeros. O que significa isso, então? Que a gente vai ter que multiplicar isso aqui, ó, que eu vou ter que deslocar essa vírgula 23 casas. Então, escrever isso aqui vai ser 602. E agora, ó, a vírgula estava aqui, vou colocar ela aqui só para a gente imaginar ela. Eu vou ter que contar aqui 23 casas após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos ver se deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
22, 23. No total, são 23 casas. Com isso, a gente finaliza essa questão. Ó, não tem essa vírgula aqui. Questão 3, ele fala assim, ó, as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Essa questãozinha apareceu lá na semana 3, a mesma questão. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi, vamos fazer de novo, ele quer de novo, a gente faz de novo, 4,129, lembra lá do milhões, ó, o milhões eu posso escrever como 10 a sexta, e o toneladas, toneladas são 1.000 quilos, como ele quer em quilos, o 1.000 é 10 ao cubo. Eu posso juntar isso aqui, 4,129, multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Essa vai ser a nossa resposta final, a alternativa certa é a alternativa C. Atividade 4. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo, em segundos, escrito em notação científica, é simplesinho, ó, notação científica, vou ter que voltar a vírgula, 4,318. Eu posso deixar dessa maneira aqui? É o que eu quero, mas eu não posso mudar a vírgula de lugar e não alterar nada. Então, vai ser 10 elevado a 1. Essa vai ser a notação que a gente precisa. A alternativa certa aqui, ó, também tem um errinho de digitação. Mas a alternativa certa é a alternativa B. Ele colocou esse 101 aí, apaga aí no PET, não é isso não. É 10 elevado a 1. Essa é a notação correta. Ah? Observe que essas atividades aqui, dessa aula, vieram questões do Enem, questões mais elaboradas, mas ao mesmo tempo são questões simples de resolução. Você tem que conhecer mesmo a ideia de notação científica. Questão 5, atividade 5. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, a distância entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10, aqui gente, corrige para mim, ó, 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Nessa forma, a representação de uma unidade astronômica em metro equivale a... Olha o que acontece aqui. O que a gente tem, na verdade, ó, é 1,496 vezes 100 milhões. Isso aqui, ó, vai ser 100 milhões. O que é 100 milhões? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa é a nossa representação correta. Estou corrigindo ali o exercício. Ah? Então, essa vai ser, ó, 100 milhões significa isso. Milhões de quilômetros. E ele quer a nossa notação em metros. Então, isso aqui vai ser o nosso 100 milhões. Vou colocar assim, 100 milhões, só para você entender o que eu estou fazendo aqui. E quilômetros. O quilômetros, lembra lá que eu fiz na nossa primeira aula, são 1.000 metros. Primeira ou segunda aula, agora eu não lembro mais. Isso aqui significa 1 quilômetro, 1.000 metros. Ou seja, a minha notação científica vai ser isso aqui. A parte decimal ele já deixou prontinho para mim. Não preciso me preocupar com ela. Porém, os 100 milhões, ó, vai ser 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1 quilômetro, 3 zeros. Então, na verdade, o que a gente tem, ó,
1,496 vezes 10 elevado a 11. Essa é a minha notação científica. Por que é o 10 elevado a 11 mesmo? Repete a base e somos expoentes. A minha resposta, minha alternativa correta é a alternativa A. Novamente, são questões simples, mas o que eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó? Metro e quilômetro. Trocou de unidade. Então, a gente tem que estar atento. Observe que nas outras questões ele já usou toneladas, ele já usou essas medidas aí que você precisa conhecer. Assiste as nossas primeiras aulas, que eu falo disso no elas lá. Para finalizar essa atividade, ele trouxe a questão 6, que é uma questão do Enem, do ano de 2016, e que não é uma questão tão básica. Vamos lá, ó. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular, com as dimensões dadas por 60 metros, 10 metros de base e 10 metros de altura. Ele deu a figura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja um rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Olha o que ele fez, ó. O reservatório todo tem essas medidas, 60, 10 e 10. Porém, ele colocou 2 placas. Essas placas, observam que elas não pegam até lá em cima, ó, pega até 7 metros. Então, cuidado que o óleo vai vazar aqui por cima. Ele vai passar de um compartimento para o outro aqui por cima. Não sei se vazar é o nome correto, mas ele consegue passar de um para o outro. Muito cuidado, porque aqui tem uma pegadinha, justamente nessa interpretação. A medida da placa que separa ali dos compartimentos não é a mesma altura do reservatório. Então, ficar bastante atento a isso. O que ele está falando é o seguinte, por que ele fez essas divisões? Se eu tenho um furo aqui no B, por exemplo, só essa parte vai esvaziar. A parte A e a parte C, elas se mantêm. Porém, a gente tem que lembrar que alguma coisa vai derramar para cá, ó. Essa vai ser a ideia, tá? Vou terminar de ler o exercício que você vai entender o que ele está falando para gente. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de quanto? Então, olha o que aconteceu. Ó, ele fez um furo aqui no C. E aí vai começar a derramar, vai derramar, vai derramar, vai derramar. Cuidado para você não pensar, ó, ele foi dividido em 3 partes iguais, era tudo 60, ficou 20 para o A, 20 para o B, 20 para o C. A gente não pode fazer isso aqui, ó, já vou te adiantar. Isso aqui vai virar um paralelepípedo menor. Quais são as dimensões desse paralelepípedo? Ó, 20, 10 e 10. Esse seria o volume. Porém, lembra que isso aqui, ó, tá menor. Então, não vai ser só isso que vai vazar, porque essa parte aqui de cima também vai cair aqui para o C. Ela vai começar a vazar para cá. O que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou fazer a ideia contrária. Como assim, Eleonora? Está dividido em 3 partes. O que não vai vazar? Vê se você consegue perceber isso aqui no meu desenho. Meu desenho não é muito bom, não. Mas essa parte aqui de petróleo, ó, não vai vazar, tá? Não consegue pular para cá, tá? Não tem uma bomba ali para ela pular para cá. E essa parte aqui, ó, do B também não vai vazar. Essas 2 partes aqui continuam cheias. O que vai vazar? O C todo e essa parte aqui de cima. Como vai dar trabalho calcular essa parte aqui de cima, eu vou calcular essa parte que está presa aqui, ó, a parte que não vazou. Quem que é a parte que não vazou? Olha as dimensões. 20 mais 20, 40. A altura, quem que é? Ó, 7. E a largura é a mesma largura
volume daqui, a largura do reservatório, 10. Então, eu vou chamar assim, ó, o volume de A e de B vai ser 40 vezes 10, que é a largura, vezes 7. 4 vezes 7, 28, aumenta 2 zerinhos ali, então 2.800 metros cúbicos. O que significa essa parte aqui, ó? Não vazou. Vou colocar assim mesmo, para você lembrar depois. Quem que vazou, então? Eu vou calcular o volume total. Ele falou que estava cheio. Quem que é o volume total? Ó, tudo. 60 vezes 10 vezes 10. Isso aqui, então, 6.000 metros cúbicos. Essa vai ser a ideia. Vou vir para cá para não apertar ali. Quem que vazou, então? Vou abusar do português, ó. Volume vazou, só para você entender. Vai ser tudo que era 6.000 menos o que ficou preso. Ficou preso 2.800. 6.000 menos 2.800, 3.200 metros cúbicos. Olha as opções que a gente tem aqui, ó. As opções estão em potências de 10, está em notação científica. Vou transformar. Quando um número não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse aqui, mas para chegar ali, ó, a vírgula tem que chegar para cá. 1, 2, 3. Então, 3,2, 10 elevado a 3 metros cúbicos. Essa é a alternativa certa. A alternativa certa é a alternativa D. Com isso, a gente finaliza essa aula e o primeiro volume do PET. Eu te espero nas minhas próximas aulas. Se você gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de escrever, não deixe de passar para os seus colegas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.